Fala, turma. Beleza? Tudo bem? Ontem nós tivemos a aula inaugural a respeito do carro robótico, né? E nós tivemos, então, em São Paulo, a aula com o professor Cláudio, em Araraquara, a aula com o professor Sandro, e aqui em Rio Claro, comigo, né? Obrigado aí pela oportunidade e vamos ver o que aconteceu ontem, né? Então, eu vou, a princípio, compartilhar minha tela com vocês. No primeiro momento, o que nós fizemos foi o seguinte: eu apresentei uma introdução a respeito de robótica, e eu me baseei no material da internet, né? E era somente para formalizar a ideia, né? Porque nós falamos tanto de carro robótico, e aí fica a ideia do que é um robô, né? E segundo o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eles são máquinas programáveis de propósito geral e têm existência no mundo físico e atua nele através de movimentos mecânicos. Então, a máquina, o professor Sandro, lá de Araraquara, ele fez uma definição muito interessante que eu gostaria de aproveitar aqui. Ele disse que ele falando com os alunos no nosso vídeo, né? Ele diz que toda máquina inteligente, então é muito normal hoje, quando você vê um projeto, né? As pessoas citarem o termo smart, smartphone, smart, é um dispositivo smart. E esses dispositivos smart, eles têm a parte mecânica, que é composta do frame, como o nosso carrinho, vou mostrar daqui a pouco, né? A parte elétrica, que são os circuitos, a parte eletrônica, a eletrônica embarcada, e tem a parte de programação, né? Que vai ser colocada num microcontrolador que controla toda essa máquina. Então é bem interessante, né? O robô é uma máquina programável. Então o nosso carrinho robótico, apesar dele ser um dispositivo até humilde, né? Ele tem parte mecânica, parte eletrônica e programação em Arduino a ser feita nele. Depois nós mostramos alguns robôs. Aqui eu achei interessante também o histórico desse material, né? Ele traz um histórico aqui a respeito dos robôs, inteligência artificial, e mostra alguns dos robôs, né? O que nós fizemos foi o seguinte: nós mostramos os robôs da Boston Dynamics, essas máquinas aí. Então, eu vou passar o filme aqui. Vamos pegar do início. Nós passamos o filme completo, inclusive, tá? Dessa Boston Dynamics. I forgot my tools again. Robôs humanoides mais avançados atualmente são os robôs da Boston Dynamics, porque eles conseguem subir escadas, vencer os obstáculos, como pedregulho e diversos outros tipos de obstáculos, né? Um pouco assustador, né? Essa realidade, né? Um pouco assustador, né? Mas olha só, o robô conseguiu dar um mortal. Há um tempo atrás, eles não conseguiam nem caminhar direito.
Aqui, tá? Vou ligar uma outra câmera aqui. Deixa eu ver. Então, esse é o nosso carro robótico aqui, ó. Esse é mais ou menos a ideia do que nós vamos montar, né? Nós vamos montar esse material aí. Então, você tem aqui o chassi, né, personalizado. Nós temos os motores com umas rodas, 68 milímetros de diâmetro, uma roda louca aqui, ó, no centro do carrinho. Então, e isso facilita uma geometria que é usada nos carros, né, na área de engenharia automobilística, chamado Ackermann. Então, na verdade, esse Ackermann está ligado à propriedade de você fazer o esterçamento, né? Quando o carrinho ele vai mudar de direção, ele gira uma roda mais do que a outra. Então, ele consegue fazer o giro, né? E esse Ackermann, ele começa a atuar justamente quando é feito o esterçamento, né? Então, uma roda no centro não é só por causa da economia que a gente tem de usar somente duas rodas e uma terceira. Não, é para facilitar esse efeito, essa geometria do Ackermann, que rege aí a parte de movimentação, principalmente quando ele está esterçando para mudar de direção, ok? Isso porque a gente tem o seguinte, né? Quando você vai fazer o trabalho com o motor, nós temos aqui, nós mostramos isso também lá. Então, quando nós vamos fazer o trabalho com motores,
nós temos sempre que você nunca liga um motor diretamente no Arduino, né? Você tem que usar um drive, né? Aqui eu estou usando um drive de motor de passo. Então aqui nós temos um motor de passo e aqui o drive do motor de passo. Então esse circuito foi montado em um curso que nós colocamos anteriormente aqui na Anhanguera, era um curso de Arduino. Então nós temos aqui um Arduino Nano, aqui tem outro, tá? Que é o que está comandando esse circuito. Nós temos aqui um potenciômetro, onde eu posso aumentar ou diminuir o giro desse motor. Ele chega num determinado limite aí, ó, mas nós temos o motor funcionando, o potenciômetro me dá maior ou menor velocidade, ou até mesmo para ele parar, ó. Por quê? Porque nesse caso aqui, nós estamos usando os pinos PWM do Arduino, e aí ele permite, né? Ele gera uma espécie de onda quadrada, e ele permite que eu vá de 0 a 250. Então, isso na programação. E aí eu consigo 0 para o motor e 250 ele faz na velocidade máxima, ele vai na velocidade máxima dele. Ó, eu consigo regular, então, a velocidade desse motor. Ok? No caso de potenciômetros, quando você vai adquirir, eu estou usando um potenciômetro com duas camadas, isso, com duas fileiras desse circuito aqui, né, desses terminais aqui. Existe esse aqui que é com um só, tá vendo? Então, normalmente é melhor comprar esse aqui, ó. Eu tô com ele preso no protoboard, mas é melhor pegar um desse tipo aqui, tá vendo? Tem duas fileiras aqui, ó. De terminação, ele fica mais rígido, né? Que é o que eu estou usando aqui. Esse aqui fica meio molenga quando você trabalha com ele. O nosso carro robótico, ele é muito parecido com esse equipamento aqui, ó. Esse aqui nós montamos o ano passado para um grupo de jovens, né, rapazes e moças, do EJA, aqui na cidade de Rio Claro, né? Então nós temos aqui o drive do motor. O carro não vai funcionar porque ele precisa acoplar aqui uma plaquinha Bluetooth, que é uma plaquinha de HC06. Então a gente espeta ela ali e aí começa a funcionar esse equipamento aqui. Então nós temos as baterias, os motores, as rodas, né? O chassi, na época que nós usamos, toda a parte de cabeamento usando o jumper, o terminal aqui para você já colocar diretamente com a bateria, né? A bateria com esses dispositivos aqui que já conectam direto. E na parte de baixo, no caso desse equipamento aqui, desse veículo, nós temos aqui o Arduino Nano, ok? A roda louca nós projetamos e fizemos através de impressão 3D com uma esfera. Então é uma roda igual a outra, só que essa aqui tem esse argumento aqui, né? Você é uma roda que usa essa esfera aqui, ok? Então é basicamente isso, né? O nosso veículo, ele utiliza uma plaquinha HC06, não é essa aqui é uma placa ESP01. Então essa daqui é para usar com Wi-Fi. Deixa eu tirar esse daqui. Deixa eu te mostrar o nosso aqui, né? Então, num determinado momento, o nosso veículo ele usa uma plaquinha de Wi-Fi. De Wi-Fi não, de Bluetooth. Não é essa aqui, né? Essa daqui é uma ESP01. Eu tô com uma ESP32 aqui, deixa eu mostrar para vocês também. Vamos mostrar isso, deixa eu ver. ESP32. Acho que eu não peguei a ESP32. Nós cogitamos ali a possibilidade, né, dentro do kit vai ser adquirido um sensor ultrassônico, ele fica aqui na frente, no carro que nós vamos montar. Uma das propostas, né, a gente mudando os sensores, ele muda a programação que você deve fazer. Então, uma das coisas que nós adquirimos foi um sensor ultrassônico para esse carrinho poder desviar de obstáculos. Esse é um dos sensores. E um outro sensor é muito parecido com esse aqui, ó. Tá? Vão dois sensores aqui na frente, e aí ele consegue fazer, seguir uma linha, né? Então você desenha uma linha no piso
esse sensor ele consegue detectar essa linha. Então, você vai ter um conjunto transmissor e um conjunto receptor. E com isso ele faz ali a programação, então, do carro muda de novo. Então, tem muita programação a ser feita, né? E por último, que eu estava mostrando primeiro, é uma placa parecida com essa, uma plaquinha pequena, só que não é essa, né? Onde você manda o sinal pelo celular. Então, você pega o celular, tem um programa que vai no celular, você consegue acionar a velocidade e direcionamento de roda, como se você tivesse ali um joystick. Então você consegue fazer com que a roda rode mais ou menos, e aí você vai mudar de direção o seu veículo, né? O seu veículo autônomo não tripulado ou móvel, né? Ou pode ser chamado de AMR, de Vante. Se for seguidor de linha, é um AGV, e assim por diante. Eu quero te mostrar também, no caso do carrinho, você vê que nós temos aqui uma, uma ponte H, que ela faz o controle dos motores, né? Então você, como eu falei, você não pode ligar diretamente o motor no Arduino, né? Então você precisa de uma ponte H, que é esse material aqui. Então você, em cada lado, você tem, aqui você consegue acoplar dois motores, né? Então você tem aqui o acoplamento dos motores, aqui vai receber energia externa, e aqui você coloca esses cabos no Arduino. Aí esses cabos vão nos pinos do Arduino, correto? E aí você consegue controlar a velocidade, aumentar ou diminuir, ou até mesmo parar o motor através disso aqui. Então, se você vai usar variação na velocidade, você usa os pinos PWM que tem aqui também nesse dispositivo, tá? A ponte H é essa peça aqui, ó, que parece um MOSFET, né? Muito parecido, um transistor, né? Esse aqui, ó. Mas ela tem muito mais pernas, olha a quantidade de perna que tem lá dentro. Então, isso é uma ponte H, é para controle do nosso motor, ok? Basicamente, todos os componentes do nosso veículo são esses daqui. A gente vai distribuir a parte eletrônica em cima desse chassi, e aí nós temos a montagem do nosso carro robótico. Montagem mecânica, montagem eletrônica, com esses equipamentos que eu mostrei, e a programação, que é imprescindível. Ok? Então, tem muito trabalho a ser feito aí, bastante coisa que nós podemos realizar, e a gente espera que vocês gostem desse projeto, porque é um projeto mão na massa. Possivelmente, na próxima aula, a gente já vai ter os materiais nas unidades, e aí a gente já consegue fazer algumas demonstrações. A ideia não é montar o carro na segunda aula ainda, mas a partir da terceira, quarta aula, a gente já começa a fazer a montagem e algumas programações para a gente ver o motor funcionando, uma série de coisas aí. Ok, turma? É basicamente isso. Bom, eu vou finalizar esse vídeo. Esse vídeo mostra o que nós conversamos ontem e eu espero vocês na segunda aula. E aí, gostaram? Então, agradeço todos que assistiram a esses vídeos. Isso foi mais ou menos o que nós tratamos na aula presencial inaugural a respeito do carro robótico. E eu te espero nas próximas aulas, ok? Muito obrigado aí.